Oi, pessoal. Então, para a gente começar aqui a nossa aproximação dos planos de curso, eu preparei uma apresentação que eu já utilizei. Tem um QR Code para quem quiser baixar o arquivo em PDF, né? Quem quiser contextualizar também é só converter o PDF em Word ou em PowerPoint. Isso existem tutoriais no YouTube, ou mesmo escritos no Google para que vocês possam fazer isso, né? Até o meu caminho já mudou nesse contexto. Eu já estou em alguns outros caminhos para além desses que estão aí e alguns eu já terminei, né? Que é aquilo que a gente chama de egresso. Enfim, qual que é o nosso propósito do entendimento do plano de curso? É realmente estudar o porquê, né, do currículo escolar refletido. Quais foram os aportes que antes não permitiam, né, essa reflexão. Então, o Hamilton fala em 93, por exemplo, sobre as origens do termo classe e currículo, né? Essa ideia ramista que perpetuou e perpetua ainda, né? Em algum sentido, ela existe, a escola existe como sempre foi. Né? Existem até reflexões a respeito disso, né? Que a sala de aula continua a mesma, enfim. Mas ela não surgiu do nada. Ela surgiu de contextos tanto políticos quanto econômicos. Né? Por um lado, você tinha o acompanhamento nas universidades de um professor, né, que tutorava o seu aluno por um caminho de estudo, sobretudo nas faculdades de Direito e Administração, que eram as grandes faculdades, as universidades da época, e depois a transformação, né, deste aluno, deste estudante, dentro da escola ramista para atender mais gente, para que isso pudesse realmente servir como um plano de nação, né? Ou a formação das cidades-estados, né? Ou do Estado-nação, e daí por diante. O que aconteceu nessa história? É o que a gente vai estudar um pouquinho nesse texto. Depois o professor Weidergon, ele coloca sobre as constituições, aí já esse currículo trazido pelos jesuítas no Brasil, com todas as suas metamorfoses, o seu contexto de mudança, mas como é que ele se constituiu do ponto de vista de política pública, né, de lei. E a ideia de justiça curricular pelos estudos da professora Branca Ponce. Depois, já a aproximação do nosso contexto contemporâneo, né? Da necessidade agora de uma transição para um currículo pautado em habilidades e competências, que também não é uma transição neutra, mas sim uma transição oriunda de uma necessidade política, de uma necessidade internacional, afronteiriça, e que chega ao Brasil com delay. Né? Se a gente for acompanhar o que o professor Chisotti coloca sobre os estudos do relatório DESECO e os movimentos europeus de investimento na formação de um sujeito que é capaz de resolver problema, é capaz de criar e que lida bem com as tecnologias, era uma necessidade econômica e política. E por fim chegamos então à professora Silvia Galego tratando desse caminho intencionado e percorrido, os dois são válidos, né? A gente nunca vai, ou quase nunca, ter um caminho exatamente como foi planejado, porque há muitos interesses e muitos fazeres dentro do currículo real que interferem nesse caminho, para o bem e para o mal. Né? E o pensamento do Papert em relação ao construcionismo, ou seja, esse jogo de errar e aprender e tentar e refazer e ir adiante nesse contexto, o computador trouxe uma nova visão do que é esse desenvolvimento de habilidade. Por exemplo, quando eu estou em frente ao computador aqui gravando mesmo, eu posso errar várias vezes e voltar e eu não estou recebendo feedback de um outro humano. É uma relação entre com a máquina, né? E a máquina me dá sempre um feedback que eu tenho que continuar e que está tudo bem se eu fizer de novo e que isso é possível, tá bem? Então, o caminho aqui que a gente perpassa nessa apresentação, vocês podem ler a apresentação, ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. O importante é que a gente, nesse ver, ouvir, assistir, interagir, que a gente trabalhe esse contexto do verbo, né, que tensiona a oferta, né, o caminho de possível desenvolvimento de uma habilidade.
É exatamente isso que a gente quer saber, tá bem? Essa habilidade foi intencionada previamente? Depois a gente coloca conteúdo conceitual. Mas primeiro eu quero saber o que eu quero desenvolver, qual a capacidade que a gente vai proporcionar que seja desenvolvida. Pode ser ou não, né? A gente nem sabe o tempo disso ainda. Por isso a necessidade dessas aproximações, tá bem? Então, já falamos um pouco sobre o caminho da Idade Média. O ramismo, na verdade, é o que divide o currículo em anos, dentro da escola, que vira as escolas, que eram lugares, eram dormitórios, na verdade. É importante que vocês leiam o texto do Hamilton integralmente para poder entender qual é a origem mesmo dos termos classe e currículo. E essas 12 classes, esses 12 anos, né, eles são compostos por um conteúdo findado, por uma retórica que é possível de ser passada, né, de ser transmitida literalmente para todos ao mesmo tempo, né? Então você vai definindo o que é importante e transmite naquele período de tempo. Depois para o segundo período, terceiro, e é a escola como nós conhecemos hoje, né? Com um currículo conceitual que eu vou aprender em cada um dos tempos da escola. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, esse currículo, esse elitismo soberano, né? Claro que o índio foi posto, inclusive com cantigas infantis. A função da educação do currículo para os índios era de catequizá-los para a servidão, né? Para que eles trabalhassem em prol dos interesses dos brancos. Isso era óbvio. E existia um outro currículo para os imigrantes, né, para os donos de comércio e daí por diante, e todas as autoridades, enfim. Para quem tinha a descendência europeia, o currículo era um. Para quem não tinha, o currículo era outro. Né? Já começa aí uma dualidade muito grande. E tanto o Gimeno Sacristã como a professora Ponce coloca que essas esferas de disputa do currículo, elas não podem interferir naquilo que é o direito à equidade e à igualdade. Né? Nesse currículo que a gente tem que pensar. Atende realmente meu aluno? Atendeu em outras épocas? Vamos conhecer a nossa história para saber de onde nós viemos, né? O que foi construído, por que somos assim, né? No modo de ver a escola e para onde nós queremos ir. Né? Eu vou deixar mais uma vez que definam, ou eu também serei um dos coautores desse processo. É essa intencionalidade do planejamento reflexivo que hoje há caminhos democráticos para a gente construir na escola. Por exemplo, o projeto político-pedagógico ou mesmo as reuniões para construir a proposta curricular da escola e da rede. Tá bem? E o matemáticos, né? Ou a matofobia, que é o inverso disso, que é aquela questão de que eu defino quem pode aprender e quem não pode aprender. Que a escola ramista justificou por muito tempo para colocar o aluno para fora. Né? Ah, você não é adequado, você não se adequa a esse ambiente escolar, o seu talento é outro, então você pode ir embora. Né? Nós chegamos a um ponto em 1988 com a Constituição e depois com a LDB que a gente tem a educação básica obrigatória. Então esse discurso não serve mais. Temos que aproveitar e todo mundo pode aprender tudo, como o Popper coloca, sobretudo no pensamento do construcionismo. Tá bem? Bom, essas formas de relação, né, do currículo, que a gente já comentou um pouco, elas foram também servindo a muitas ações políticas e econômicas, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, os currículos prussianos aqui no Brasil e daí por diante. Não foi um contexto lento, rápido, foi um contexto lento, né, de construção desses estados-nação. Tá bom? A origem a gente já viu um pouquinho, né? Mas é interessante que vocês leiam e mais uma vez friso, importantíssimo que vocês estudem o texto do Hamilton, para a gente se aproximar realmente, né, de como isso foi construído. Por que aparece lá na Universidade de Glasgow, em 1633, o primeiro caminho? O currículo vem do latim, que pode significar percurso, caminho, pista de corrida, né? Então, este caminho era justamente o curso, e pode significar curso, inclusive, currículo. Se você buscar no dicionário Aurélio, vai estar lá que currículo significa, o curso é percorrer um caminho. Então, qual o caminho que esses alunos percorreriam para poder se formar nesses cursos propostos pela Universidade de Glasgow? Então, é o primeiro documento que se tem origem que mostra realmente o currículo como uma organização
de saberes divididos em anos, né? Para que você possa ter o aporte de ser considerado formado em algo específico, como a gente conhece hoje. Tá bem? As legislações brasileiras, lógico, a gente já falou um pouquinho sobre quando o Império chegou, depois tem a questão que vocês podem aprofundar da saída dos jesuítas, né, com as propostas do Marquês de Pombal, que não deu certo, tá bem? Mas o nosso foco está nas constituições. Então, primeiro, a Constituição de 1984 ela já estabelecia que a educação primária era gratuita, mas com a segregação ali de negros e escravos, né? Que não eram considerados cidadãos. A da República, enfim, é interessante que se estude a República, né, para entender como é que foi que aconteceu a proclamação da República, porque assim, há boatos que o povo nem sabia que havia sido proclamada a República. E foi um retrocesso porque ela, por exemplo, ela perde a questão do acesso gratuito, né? Já a Constituição de 1934, ela estava baseada na necessidade dos países considerados de terceiro mundo de produção industrial por causa das guerras. Né? Então, era uma oportunidade e uma necessidade de se comprar produtos oriundos desses países. Então, logo, para você ter uma linha de produção ou para você instituir a produção de fábricas, mudando, né, o foco só da agricultura até então, você precisa formar as pessoas para o trabalho. A de 37, a gente já sabe que a polaca, né, ela tem todo o autoritarismo de um regime centralizador, né? Então, tem os retrocessos educacionais, né? E algumas coisas duais, né? Por exemplo, o financiamento desaparece e também tem a ideia de que a população que pode, né, que tem mais condições, vai pagar pela educação, que nunca aconteceu. Né? Essa taxa dos que poderiam pagar nunca foi cobrada. A nossa história vai se repetindo, né? E se não se repetindo, ela vai se compondo com essas dualidades, né? De injustiças. Por isso que é necessário tratar o assunto. Já a Constituição de 46, ela volta com a obrigatoriedade do ensino primário, né? E o concurso público e retorno do financiamento. São os exames que a gente lembra dos exames de admissão, né? Você tem o concurso público profissional, você também tem o concurso do aluno que vai seguir adiante, que vai para além da escola primária, mas agora já é obrigatório que todo cidadão brasileiro então estude, né, pelo menos o ensino primário. A Constituição de 67 já não deixa bem claro. Fala sobre financiamento, mas a liberdade está condicionada a um artigo. A gente tem o tecnicismo como um grande aporte aí de produção de alunos, então é uma coisa fabril, é uma coisa sintetizada para formar trabalhador, né? Já a Constituição de 88 é quando a gente começa a resgatar, né? E trabalhar com o direito de todos, dever do Estado da família, né? Criar os programas, né? Como o Plano Nacional de Educação, que você tem o Fundeb, você tem o Fundef primeiro, depois o Fundeb, né? E alguns artigos da Constituição que desembocam, então, tanto na LDB, na 9394/96 depois, né? A gente consegue estabelecer uma lei de diretrizes e bases para a educação mais concisa e a obrigatoriedade dos alunos de 4 a 17 anos estarem na escola. Então, vejam bem, a gente muda de um contexto onde a escola colocava o aluno para fora, quando achava que ele não se adaptava ao ambiente, com a reprovação ou com o não direito universal à vaga e daí por diante. E agora a gente tem uma Constituição e algumas políticas públicas que fazem com que nós coloquemos todos os alunos na escola. Então, independente de quem ele seja, ele estará lá, vai estudar junto com todo mundo. Para além disso, dessas políticas públicas, a gente tem a questão da gestão democrática, que ela está posta em lei como o PPP, que é uma grande
ferramenta, né, de reflexão, de avaliação das necessidades e também de demandas daquela comunidade escolar que podem ser atendidas e devem ser atendidas pela escola. Eu continuo, gente, num próximo vídeo que eu vou postar também em sequência a esse, para que a gente possa acabar de fazer a reflexão.